E aí, falando da localização, eu falei assim, a gente está dentro de uma região que tem um potencial turístico enorme, que tem uma demanda em determinados ciclos, né, do ano que aumenta exponencialmente, e a gente tem cidades também que elas são muito distintas e com realidades para serem enfrentadas que são bem diferentes. Então a gente tem cidades com PIB muito elevado, cidades com PIB menos elevado, cidades que têm um movimento pendular muito forte, cidades que as pessoas ficam mais internamente, que evitam esse deslocamento. Então são demandas diferentes que precisam ser olhadas, pensadas e planejadas de pontos de vista distintos, né? Então os desafios que a região precisa enfrentar seriam deslocamentos pensados nos intermunicipais, que acaba sendo um deslocamento muito longo. Às vezes as pessoas perdem 1 hora para fazer um trajeto curto, mas é que o serviço de transporte público ele acaba pegando vias que não conseguem ser mais ágeis. A gente tem aqui também a questão das dependências de poucas rodovias inclusive caras, que dependem de pedágio, então as pessoas também têm que fazer esse cálculo de quanto que vai ser, se ela vai poder fazer aquele deslocamento em função de pedágio, o que acaba também causando alguns impactos socioeconômicos. Então, a chegada de mercadorias aqui em alta temporada é diferente quando está em baixa temporada. Então, quando você precisa acessar um serviço, receber uma encomenda e o transporte vai precisar fazer uma conta de que vai levar 6 horas para chegar naquele local, é óbvio que isso vai ter impacto. É óbvio que a dinâmica local ela acaba sendo impactada em função da mobilidade em determinadas épocas do ano. Por exemplo, quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente também pensa em segurança. Então eu, como mulher, quando eu penso no meu deslocamento, assim como outras meninas e outras mulheres, a gente faz o cálculo se aquele lugar que eu vou escolher para, sei lá, pegar o ônibus, se aquele ponto de ônibus ele é seguro. Se aquela rua que eu vou passar, ela me garante segurança. Então são outros cálculos que a gente precisa fazer, que a gente faz o tempo inteiro, a gente já automatizou, mas que são políticas diferentes. Ah, isso é mobilidade? Tudo isso é mobilidade. Todas essas políticas vão passar por mobilidade. Então é uma política que acaba sendo transversal a outras tantas, né? E qualidade de vida, porque a gente precisa trazer mais o ponto de vista da mobilidade também para aquilo que é mais sustentável, se mover na cidade através de meios ativos, né? Então seja através de uma bicicleta, seja andando a pé. E aí quando eu fui buscar informações aqui, pensando mais nas cidades da região dos lagos, eu fiquei surpreendida como que aqui, diferente de outros lugares do país, de acordo com o Censo 2022, as pessoas se deslocam mais a pé, as pessoas se deslocam mais de bicicleta. Então, quanto que as políticas precisam ser pensadas para poder dar conta disso, dessa dinâmica local também. E sempre pensando em soluções inovadoras. Eu trouxe aqui uma lista que eu considero algumas camadas que a gente perpassa quando a gente pensa também em mobilidade urbana, né? Quando eu estava vindo para cá, que eu não sou daqui, eu sou de Niterói e trabalho no Rio. Então vocês podem imaginar o deslocamento diário que eu falei, né? Pelo menos 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Mas na minha cabeça, de quem não vive aqui na região dos lagos, vem para cá para usufruir desse lugar paradisíaco, é o trânsito o tempo de deslocamento. Eu já devo ter, e vocês já me conheceram, vocês já devem ter passado por isso algumas vezes, assim, o tempo que a gente precisa ficar para chegar aqui em alta temporada. Já fiquei 6 horas dentro de um carro para poder chegar aqui. E assim, é surreal a gente pensar que isso é possível. E a gente faz todo ano para vir para cá. Então esse é um desafio, por exemplo, do ponto de vista da mobilidade. E aí eu acho que a complexidade que a gente tem aqui na região é porque ela é muito plural nos seus desafios. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa pensar em soluções para esse deslocamento de alta temporada, pelo potencial turístico que a região tem, a gente precisa pensar também em soluções de quem vive aqui e como essas pessoas se deslocam aqui, como vocês se deslocam, como que é a dinâmica local.
Então existem estudos, por exemplo, que apontam que a mulher, ela se desloca muito mais, a dinâmica da mulher dentro da cidade são sempre de tiros curtos. Então, por exemplo, a mulher, o homem vai fazer basicamente casa-trabalho com alguma alteração nesse trajeto aí. As mulheres, em sua maioria, elas saem de casa, elas vão deixar os filhos na casa da mãe, ou numa creche, ou numa escola, elas vão passar no mercado para depois chegar no trabalho, para depois que sai do trabalho ainda passar em algum outro lugar, um mercado, a farmácia, para fazer o jantar, enfim. São outros tipos de deslocamento. Então, pensar também na perspectiva de como nós vivemos a cidade de formas diferentes também é importante. Então, por isso que é importante a gente ter sempre mulheres e homens e ter representatividade garantida quando a gente estiver falando sobre cidade, quando a gente estiver fazendo planejamento urbano.